Glória a Deus, bom dia, glória a Deus. Aqui direto do aeroporto hoje, acabei de desembarcar, estou aqui, chegando em Brasília, acabei agora de desembarcar, já pronto para o nosso encontro de hoje, às 7h42 da manhã, já aqui em Brasília, graças a Deus aí, mais um voo, chegando em segurança para a honra e glória do nome do Senhor, e isso é motivo de gratidão, com certeza, agradecer a Deus por mais um voo, por poder chegar em segurança aqui em Brasília. E nós estamos aqui então no nosso quarto dia do nosso desafio, 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias, e hoje eu vou ler aqui do aeroporto, porque como o voo chegava a essa hora, para a gente poder se conectar, eu já vim logo aqui direto do aeroporto para a gente poder estar junto aqui na nossa leitura de hoje. Aleluia. Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer, quero te bendizer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesse desafio, nesse propósito, conectados, Senhor Deus, com a tua palavra. Te agradecer por todas as pessoas que têm participado, por todas as pessoas que têm se conectado, por todas as pessoas que têm lido online, por todas as pessoas que têm, Senhor Deus, lido cada um aí na sua intimidade com o Senhor e encontrado os tesouros da Tua Palavra. Obrigado por essa jornada, obrigado por esse desafio, obrigado por cada um daqueles que o Senhor tem nos dado, obrigado por mais essa semana, por mais esse domingo, obrigado, Senhor, porque hoje, Dia dos Pais, o Senhor, nosso maior Pai, que o Senhor receba o nosso primeiro feliz Dia dos Pais como nosso Pai. Nós te agradecemos pela tua paternidade, por nos fazer filhos, porque está escrito que a todos quanto receberam a Jesus foi dado o poder de serem feitos filhos. Então nós somos filhos e te agradecemos por nos adotar, nos receber como seus filhos e nos fazer filhos legítimos do Senhor. Deus, obrigado pelo privilégio de sermos filhos. E eu te agradeço por todos aqueles, Deus, a quem o Senhor também deu o privilégio, além de serem filhos do Senhor, o privilégio de serem pais aqui nessa terra, como eu tenho esse privilégio também, Pai. Obrigado por isso, nós te agradecemos, que o Senhor abençoe esse domingo, que seja um domingo muito especial aí para cada um, em nome de Jesus Cristo. E vamos juntos aqui, em nome de Jesus, na nossa leitura. Eu fiz um lugarzinho aqui para colocar meu celular, para a gente poder ler. Vocês estão me ouvindo, ok? Pode sinalizar se está todo mundo ouvindo aí direitinho. Eu peguei um lugar que não é tão barulhento aqui, eu acho, aqui no aeroporto, para a gente poder continuar a nossa leitura aí do livro de Jó, que nós vamos estar lendo aí do capítulo 9 até o capítulo 17 hoje do livro de Jó. Estamos no desafio 142 dias, estamos lendo a Bíblia toda em 142 dias e estamos aqui no nosso quarto dia, hoje aqui direto do aeroporto de Brasília, Glória a Deus por isso. Estava em Manaus ontem, preguei lá ontem e já estou aqui para pregar hoje à noite na nossa igreja aqui em Brasília, em Santa Maria, CN Santa Maria. Mas vamos lá, Jó capítulo 9. Então Jó respondeu: na verdade sei que assim é, mas como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser argumentar com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz. Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que as transtorna no seu furor. Ele remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. Ele fala ao sol, e ele não sai, seja a luz das estrelas. Ele sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele fez a Ursa, o Órion, os 7 estrelos e as constelações do sul. Ele faz coisas grandes que não se podem sondar e maravilhas tais que não se podem contar. Quando ele passa por mim, não vejo. Quando ele torna a passar, não o percebo. Se ele arrebatar a presa, quem o fará restituí-la? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não restringe a sua ira. Debaixo dele se encurvam os aliados de Raabe.
quanto menos lhe poderei eu responder, ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, não responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Ele me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se fosse uma questão de forças, ele é poderoso. Se fosse uma questão de justiça, quem o citaria? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então ele me declarará perverso. Embora eu seja inocente, não levo em conta a minha alma, desprezo a minha vida. Tudo é o mesmo, portanto digo, ele consome ao reto e ao ímpio. Quando o açoite mata de repente, ele se ri do desespero dos inocentes. Quando a terra está entregue nas mãos do ímpio, ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é então? Os meus dias são mais velozes do que um atleta, fogem e não veem a alegria. Passam como barcos de papiro, como águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu aspecto e tomarei alento. Ainda receio todas as minhas dores, pois bem sei que não me terás por inocente. Visto que já estou condenado, por que lutar em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não existe árbitro entre nós que ponha a mão sobre nós ambos, alguém que tire a sua vara de cima de mim, para que não me amedronte o seu terror. Então falarei e não temerei, mas como sou agora, não posso. Então esse foi o capítulo 9 de Jó. Antes de ler o 10, eu quero comentar aqui nessa Bíblia de estudo, né? Tem esses comentários, e aí eu tinha marcado aqui, no 9:33, quando ele fala que árbitro, né? Não existe árbitro entre nós, ele fala de um mediador. É a mesma palavra que Paulo, mediador no caso, claro que Paulo vai usá-la no grego, aqui foi no hebraico, mas é a mesma palavra que está lá em 1 Timóteo 2,5, que fala desse mediador. Ele sentia a necessidade desse mediador, que depois a gente sabe que esse mediador se torna Jesus Cristo. Então, mais uma vez, o livro de Jó, ele aponta para Jesus, e a gente vai ver isso também. Eu vou comentar aqui alguns outros detalhes que tem sobre isso, porque Jó, ele estava vivendo em um tempo em que ele ainda não tinha, Jesus não tinha se manifestado dessa forma como o Salvador e o mediador. Então a expressão dele, da necessidade de um Salvador, também fica clara aqui no seu livro. Jó capítulo 10. A minha alma tem tédio à vida, por isso darei vazão à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, mas faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e favoreças o conselho dos ímpios? Tens tu olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes que não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram. Agora te voltas e me consomes? Peço-te que lembreis de que, como barro, verso 9, peço-te que te lembres de que, como barro me formastes, e de que ao pó me farás tornar. Não me vazaste como leite, e como queijo não me coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedestes, e o meu cuidado guardou, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Estas coisas, porém, ocultastes no teu coração.
e sei que isso esteve na tua mente. Se eu pecasse, tu me observarias, e da minha iniquidade não me inocentarias. Se eu for ímpio, ai de mim. Se for justo, não levantarei a minha cabeça, pois estou coberto de vergonha, e afogo-me na minha aflição. Se me exalto, tu me caças, como a um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. As tuas forças vêm contra mim, em ondas após ondas. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se eu tivesse morrido antes que olho algum me visse! Seria como se nunca houvera sido, e desde o ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá para o lugar de onde não voltarei, para a terra da escuridão e da sombra da morte, para a terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra da morte e desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Então ontem eu comentei aqui nos meus comentários a respeito da nossa leitura de Jó, comentei na verdade depois lá, encontrando os tesouros e postando lá no grupo, né, que quando a gente não tem esse hábito da leitura da Bíblia toda e a gente lê só as partes, né, a gente vê muita gente afirmando que Jó foi fiel e íntegro nas suas palavras, não murmurou, não reclamou, não falou, né, porque num primeiro momento foi assim, mas depois a gente vai ver que Jó realmente amaldiçoou o dia que ele nasceu, né, questionou isso, falou que era melhor ele ter nascido morto ou não ter nascido, de alguma forma ele agiu, né, com as suas palavras, e depois ele foi reprovado ali por Eliú lá na frente e também pelo próprio Senhor, mas se arrependeu e Deus mudou a sorte dele. Eu falei ontem que o livro de Jó também é um livro sobre arrependimento, porque Deus muda a sorte de Jó quando ele se arrepende da sua justiça própria, né? Ele era alguém cheio de justiça própria e a gente vê isso claramente pelo fato dele ser um homem íntegro, temente a Deus. Isso fez com que ele se enchesse de justiça própria, e quando tudo isso sobrevém a ele, ele começa a se justificar mesmo, até que ele reconhece que na verdade ele não conhecia o Senhor, ele só conhecia de ouvir falar, né? Então toda essa aflição trouxe o verdadeiro conhecimento de Deus para a vida dele. Jó capítulo 11. Vamos lá. Então Zofar o naamita respondeu: não se dará resposta à multidão de palavras? Será justificado esse tagarela? As tuas mentiras hão de fazer calar os homens? Zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Tu dizes a Deus: a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Ó, falasse Deus e abrisse os teus lábios contra ti, e te fizeste saber os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Sabe isso, Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Alcançarás os caminhos de Deus? Chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passar e prender alguém e chamar a juízo, quem o impedirá? Certamente ele conhece os homens vãos, e quando vê a iniquidade, não a terá em consideração? O homem vão, porém, não tem entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se devotares o teu coração e estenderes as mãos para ele, se lançares fora para longe de ti o pecado, e não deixares habitar a injustiça nas tuas tendas, então levantarás o teu rosto sem mácula e estará firme, e não temerás. Certamente te esquecerás da tua aflição e te lembrarás dela como das águas que já passaram. A tua vida será mais clara do que o meio-dia, e as trevas se tornarão como a manhã. Serás confiante porque há esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Tu te deitarás e ninguém te espantará, pois verso 19,
Tu te deitarás e ninguém te espantará. Muitos procurarão obter o teu favor. Os olhos dos ímpios, porém, desfalecerão. O seu refúgio perecerá. A sua esperança será a morte. Então esse foi o discurso de Bildade, esse capítulo 11 aqui. E aqui é Zofar, né, um dos amigos de Jó. Zofar, ele enfatiza o legalismo. Ele afirma ter conhecimento do que Deus fará em cada caso particular. Alega saber porque Deus agirá de determinada maneira, como também todos os pensamentos divinos sobre o assunto. Então Zofar representa esse religioso, esse legalista aí que acha ter a resposta e que vem confrontar Jó. Jó capítulo 12. Então Jó respondeu: sem dúvida, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Tenho tanto entendimento como vós, não sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de risco para os meus amigos, eu que invocava a Deus, e ele me respondia. Eu, justo e reto, sou seu motivo de riso. Eu li risco aqui, né? No verso... no verso 4, eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. Eu, justo e reto, sou seu motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, como o destino daqueles cujos pés já escorregam. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Aquele que trazem o seu Deus na mão. Pergunta, porém, aos animais, e cada um deles te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te informarão. Qual entre todas essas coisas não sabe que a mão do Senhor fez isso? Que está na sua mão a vida de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano? Não prova o ouvido as palavras e o paladar o alimento? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não se pode reedificar. Quem ele encerra na prisão não pode ser solto. Ele retém as águas e elas secam. Solta-as e devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva os despojados, e aos juízes faz de tolos. Solta as algemas dos reis e ata um cinto nos seus lombos. Aos sacerdotes leva despojados e transtorna os poderosos. Aos conselheiros de confiança faz emudecer e tira o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Revela as profundezas das trevas e traz à luz a sombra da morte. Engrandece as nações e as faz perecer. Alarga as fronteiras das nações e as dispersa. Tira o entendimento aos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos, sem caminho. Nas trevas andam tateando sem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Jó capítulo 13. Tudo isso viram os meus olhos e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabereis, eu o sei também, não sou inferior. Eu, porém, desejo falar ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Oxalá vós calasseis de todo, isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Por Deus falareis perversidade? Em nome dele falareis mentira? Sereis parciais por ele? Contendereis por Deus? Vos sereis bons se ele vos examinasse? Ou zombareis dele como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá,
se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Não vos amedrontará a sua dignidade? Não cairá sobre vós o seu temor? As vossas máximas são provérbios de cinza, as vossas defesas são defesas de barro. Calai-vos na minha presença e falarei. Venha sobre mim o que vier. Por que razão como a minha carne? Por que razão tomo a minha carne entre os dentes e ponho a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Esse versículo aqui é famoso. Demonstra um fio de esperança que Jó, aqui nos seus altos e baixos aqui, de confiar, de temer, de questionar, ele diz: ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Os meus caminhos defenderei diante dele. Também isso será a minha salvação, pois o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões e dai ouvidos à minha declaração. Já pus em ordem a minha causa e sei que serei achado justo. Poderá alguém contender comigo? Nesse caso eu me calarei, renderei o espírito. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, então me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim e não me amedronte o teu terror. Então chama e te responderei, ou falarei eu e tu me responderás. Quantos erros e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Quebrantarás a folha arrebatada pelo vento? Perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude? Põe os meus pés no tronco e observa todos os meus caminhos, marcando a sola dos meus pés, de sorte que o homem se consome como uma coisa podre, como uma roupa roída pela traça. Então, mais uma vez, a gente vê aqui oscilando, né, entre a confiança de Jó, mas também a sua exaltação da soberania de Deus, mas também a gente vê aqui essa justiça própria, né, quando ele fala aqui, né, por que esconde o teu rosto, né? Ele fala que desvia de mim a tua mão para longe de mim, né? Então ele chama e te responderei. Quantos erros e pecados tenho eu, né? Então ele está ali com a justiça própria, né? Qual o pecado, qual é o meu pecado? Sobre isso, né? Que a gente vê muito presente aqui na vida de Jó também, essa justiça própria. Jó capítulo 14. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias. Isso aqui ele continua, né? Jó continua o discurso dele no 14. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de dificuldade. Nasce como a flor e murcha, como uma sombra passageira não permanece. Sobre esse tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Contigo está o número dos teus meses. Puseste-lhe limites, além dos quais não passará. Desvia-te dele o teu rosto, para que tenha repouso, até que, como assalariado, tenha contentamento do seu dia. Pelo menos há esperança para a árvore. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Morto o homem, assim permanece. Sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Como as águas se evaporam de um lago, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem despertará do seu sono. Oxalá me escondesse na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se desviasse, e me pusesses um prazo, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, tornará a viver? Todos os dias da minha lida esperaria, até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias, e eu te responderia. Teria saudades da obra das tuas mãos. Então contarias os meus passos,
mas não estarias a vigiar sobre o meu pecado. A minha transgressão estaria selada num saco, e ocultarias as minhas iniquidades. Como, porém, a montanha sofre erosão e se desfaz, e como a rocha se remove do seu lugar, como a água, verso 19, como a água gasta as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Mudas o teu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honra, sem que ele o saiba. São humilhados, sem que ele o perceba. Ele senta a dor ele sente a dor do seu próprio corpo e chora somente por sua alma. Quero comentar aqui também que Jó, no livro de Jó, a gente vê algo que eu comentei muito forte em Eclesiastes. Nós tivemos um desafio esse ano, que foi o desafio 22 dias sobre a vida eterna. E nós lemos todo o livro de Eclesiastes comentando sobre isso. Quando a gente for ler de novo aqui no 142 dias, eu vou comentar novamente, como comentei agora nos 21 dias, a respeito desse anseio pela eternidade que tem ali, né? Essa falta de esperança depois da morte que nos é dada em Jesus. O tema do nosso desafio da vida eterna foi vida eterna só em Jesus, e a gente tem essa convicção que nos é dada na nova aliança em Jesus, a esperança da vida eterna. A gente vê que Jó tinha esse desespero frente à morte, como é comum a todos aqueles que não têm expectativa da vida eterna, a todos aqueles que não têm firmado em si a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, tem esse medo da morte, essa interrogação a respeito do que virá depois. E a gente vê isso aqui, né? Ele fala sobre isso, né? Ele fala que morrendo o homem tornará a viver, né? Todos os dias da minha vida esperaria até que viesse a minha mudança. Então ele tem essa falta, né, dessa expectativa, essa incerteza sobre o que acontece ali depois da morte. E aqui no livro de Jó, o comentário aqui da Scofield é que são 3 problemas que são apresentados aqui e que em Cristo eles são resolvidos, né? Como a gente tem falado aqui, toda a escritura aponta para Jesus, é tudo sobre Jesus, e em Cristo eles são resolvidos, né? Que é o quê? Que é o Deus invisível, né? Esse Deus que não pode ser visto, esse Deus distante, né? Então no 23 ainda, lá na frente de Jó, no 23:3 a gente vai ver essa expressão: se eu soubesse aonde encontrá-lo, né? Esse Deus que é difícil de ser encontrado, isso é resolvido em Cristo, porque Cristo se faz encontrado. O Verbo se fez carne e entre nós ele habitou, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele vem e ele se faz encontrado. Então em Cristo esse anseio, né, esse vazio, esse desespero ali por essa distância de Deus é solucionado em Cristo. A outra questão que é solucionada em Cristo é o pecado humano, né? Porque aqui, por exemplo, no 9:2 e também lá mais na frente no 25:4 de Jó, a gente vai encontrar essa pergunta, essa indagação: como pode se justificar? Como poderia o homem se justificar diante de Deus? Em Jesus nós podemos ser justificados diante de Deus, somente em Jesus. Como homem, sem Jesus nós não poderíamos nunca nos justificarmos, como Jó não pôde, né? Porque Jó ainda estava incompleto ali, Jesus ainda não tinha se manifestado, então ele não pôde se justificar, né? E aí isso é respondido pela morte de Cristo, porque em Cristo nós somos justificados. E a terceira coisa é a morte, né? É a ressurreição, que é resolvida aqui. A morte, essa indagação do que vai acontecer e agora, e depois da morte, isso é resolvido em Cristo. No 14:14 aqui, Jó 14:14, que a gente acabou de ler, ele faz esse questionamento, né? Aonde o homem vai? O que vai acontecer com o homem quando ele morrer? Isso é respondido com a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou para se fazer o primeiro, né, o primogênito a ressuscitar, para poder nos dar a esperança da ressurreição. Então em Cristo nós sabemos que nós temos ressurreição. A morte não é o fim, né? Então a morte é só um detalhe, porque nós vamos ressuscitar, né? Então a ressurreição é uma promessa em Cristo, e esse problema foi solucionado.
essa esperança que Jó não pôde ter, essa esperança que lá em Eclesiastes Salomão não tinha, quando ele fala que tudo é vão, tudo é vaidade, de que adianta essa vida, de que adianta correr atrás das coisas, se tudo se acaba. Por quê? Porque ele não tinha uma expectativa da eternidade, de ajuntar tesouros para os céus, que hoje nós temos, né? Então, é sobre a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Jó capítulo 15, Então Elifaz, o temanita, respondeu. Agora é o Elifaz que vai falar aqui. Os 3 amigos de Jó discursando alternadamente com ele aqui durante todo esses capítulos aqui, como eu falei, até o 31. Aí no 15, Jó capítulo 15. Então Elifaz, o temanita, respondeu: dará o sábio em resposta noções vazias, ou encherá o seu ventre de vento oriental? Arguirá com palavras que de nada servem e com razões que não têm valor? Tu, porém, até destróis a reverência e impedes a devoção a Deus. O teu pecado ensina a tua boca, adotas a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Então aqui o Elifaz está acusando, confrontando aqui o Jó, né? És tu o primeiro homem que nasceu? Foste criado antes dos outeiros? Ouves o secreto conselho de Deus? A ti só limitas a sabedoria? Quem sabes tu que nós não saibamos? Que sabes tu que nós não saibamos? Que atendes que não haja em nós? Também há entre nós idosos mais velhos do que o teu pai. Não te são suficientes as consolações de Deus, palavras que te são benignamente proferidas? Por que te deixas levar pelo coração e brilham os teus olhos para voltares contra Deus, o teu espírito, e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para que seja justo? Se Deus não confia nos seus santos, se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me e te mostrarei o que vivi, te contarei o que os sábios anunciaram, o que ouviram de seus pais e não ocultaram, aos quais somente foi dada a terra, e nenhum estrangeiro passou por entre eles. Todos os dias o ímpio sofre tormentos, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que voltarás das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando como o pão dos abutres, sabe que está próximo o dia das trevas. Assombram-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja, porque estende a mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embravece. Desafiadoramente arremete contra ele com um escudo grosso e forte. Embora o seu rosto esteja coberto de gordura e aumente a carne da sua cintura, habitará em cidades assoladas, em casas em que ninguém deveria morar, que estavam prestes a tornar-se montões de ruínas. Não mais se enriquecerá, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao sopro da boca de Deus desaparecerá. Não confie na vaidade, enganando-se a si mesmo, pois a vaidade será sua recompensa. Antes do seu dia se cumprirá, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes, como a vide, e deixará cair a sua flor, como a oliveira. Pois o ajuntamento dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas dos que subornam. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade. O seu ventre prepara enganos. Jó capítulo 16. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vós sois consoladores lastimáveis. Não terão fim as vossas palavras inúteis? Ou o que é que vos irrita para responderdes assim?
Falaria eu também como vós falais? Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, e se eu me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, ó Deus, exauriste as minhas forças, assolaste toda a minha família. Testemunha disso é que já me tornaste enrugado. A minha magreza se levanta e testifica contra mim. Na sua ira ele me despedaça, me persegue e range os dentes contra mim. O meu adversário aguça os olhos contra mim. Os homens abrem a boca contra mim, com desprezo me ferem no rosto e contra mim se unem. Deus me entrega ao perverso e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Colocou-me por seu alvo, cercaram-me os seus flecheiros. Atravessa-me os rins e não me poupa. O meu fel derrama pela terra. Quebranta-me com golpe sobre golpe. Arremete contra mim como um guerreiro. Costurei sobre a minha pele o pano de saco e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto está vermelho de chorar e as sombras escuras em redor dos meus olhos. Contudo, as minhas mãos estão livres de violência e a minha oração é pura. Ó terra, não cubras o meu sangue, não haja descanso para o meu clamor. Agora mesmo está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Mais um fio de esperança aqui no verso 19. Agora mesmo está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Essa forma de escrito poético da antiguidade, principalmente, né? Ela mistura muito ali os sentimentos, as expressões, hora de esperança, hora de dor, hora de questionamento, hora de respondendo, né? Hora profeticamente, vendo inclusive o futuro ali, né? O Messias, o Cristo que se levantaria sobre a terra. Então você vê essa alternância nesses escritos aí, tanto de Jó como de outros, até mesmo dos profetas. Verso 20: os meus amigos zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele defenda o direito que o homem tem diante de Deus e que o filho do homem tem perante o seu próximo. Decorridos poucos anos, seguirei o caminho por onde não tornarei. Jó, então, capítulo 17. Eu preciso confirmar aqui se a nossa leitura hoje é até o 17, que eu me esqueci aqui, eu olhei no cronograma. Deixa eu abrir aqui que eu estou no celular. Hoje eu não estou com o computador como normalmente eu faço. Ah, sim, hoje é até o 17 então. Jó capítulo 17. O meu espírito, Jó prossegue. Capítulo 17, Jó prossegue. O meu espírito está quebrantado, os meus dias estão se findando, e só tenho perante mim a sepultura. Não estão zombadores comigo? Não contemplam os meus olhos as suas amarguras? Dá-me, ó Deus, o penhor que exiges. Quem mais há de ser meu fiador? Aos seus corações encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Se alguém denuncia os seus amigos, por recompensa, os olhos de seus filhos desfalecerão. A mim, porém, me pôs por provérbio dos povos, de modo que me tornei um homem em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escureceram de mágoa, o meu corpo é como a sombra. Os retos pasmarão disso, o inocente se levantará contra o ímpio. O justo segue o seu caminho, e o puro de mãos vai crescendo em força. Tornai-vos, porém, todos vós, e vinde cá, pois sábio nenhum acho entre vós. Os meus dias passaram, fracassaram os meus propósitos, e as aspirações do meu coração. Trocam a noite em dia, dizem que a luz está perto das trevas.
Se a única casa pela qual espero for a sepultura, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde estará então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Descerá ela até as portas da morte? Descansaremos juntos no pó? Então aqui termina o capítulo 17, logo em seguida vai vir aí mais um discurso de Bildade. Jó se justificando, Jó questionando, Jó cheio de justiça própria, mas ora tendo um fio de esperança, ora com essa indagação a respeito da morte, né, ali. Então a gente vê isso aí aqui no livro de Jó, que é esse livro poético tão profundo, que trazem tantas reflexões e que aponta para a esperança do Messias, que esses problemas de Jó, o problema, como eu falei aqui, né, o problema da justificação, o problema de um Deus que era distante e o problema da morte, todos eles são resolvidos em Cristo. Em Cristo nós temos um Deus presente, que se fez carne e habitou entre nós, e que depois deixou seu Espírito Santo para estar conosco eternamente. E também nós temos o problema aí da morte sendo resolvido por causa da ressurreição. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, disse Jesus. Então em Jesus não temos mais medo da morte, porque sabemos que passaremos para a vida eterna. Aqueles que estão em Cristo viverão eternamente. E o problema também da justificação, né? Como poderia o homem se justificar? Não tinha como, mas em Jesus nós somos justificados, e a partir de Cristo então o problema da justificação é resolvido. Então Jó aponta para isso também. Então é isso, estamos aqui, né, terminando o 4º dia do nosso desafio. Eu aqui, como eu disse para vocês, no aeroporto de Brasília, acabei de desembarcar aí de Manaus, chegando, voando essa madrugada, graças a Deus, aí chegando bem, né, para agora poder ir para casa, abraçar meus filhos no Dia dos Pais, que estão lá me esperando, né, graças a Deus por isso. E hoje à noite vou poder estar ministrando na nossa igreja aqui em Brasília, na CN Santa Maria. Então, glória a Deus por isso. Espero que vocês tenham ouvido aí a leitura. Eu estou aqui num local bem, né, onde todo mundo que vai desembarcar passa, está bem aqui, né? Eu estou aqui no aeroporto, né? Todo mundo aí que vai desembarcar passa por aqui. Foi bem aqui que eu peguei um cantinho aqui, frio, né? Saí de Manaus com 34 graus e aí chego aqui em Brasília e eles anunciaram na hora de pousar 12 graus em Brasília, né? Glória a Deus por isso, e que Deus continue abençoando. Obrigado aí pelo Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe o domingo de vocês, em nome de Jesus. O Senhor nos abençoe, nos guarde, e que a gente tenha um domingo abençoado. E amanhã, né, nós voltamos no nosso horário do meio de semana, né? Segunda-feira, de segunda a sábado, às 5h42 da manhã. Agora 5h42 para mim, né? Que eu estava em Manaus, era 4h42. 5h42 da manhã, horário de Brasília, aqui no meu Instagram, juntos aqui na nossa leitura da Bíblia toda até dezembro, a Bíblia toda em 142 dias. 4º dia, vamos prosseguindo aí para o alvo. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até mais.